São 5. Gravando, agora sim. Bom, gente, vamos nós aqui para mais uma aula de processo penal. Nós encerramos o tema inquérito policial na nossa última aula. Com licença, Pedro. Pois não? Tem um pessoal pedindo para entrar? Não está aparecendo pedido aqui, não. Eu vou pedir, então, eles para repetirem. Peça a eles para pedirem novamente. Ok. Vamos ver se eles vão pedir aí. Fala com eles para pedirem, porque eu estava com problema na gravação. Pode ser em função disso. Coloquei no grupo da turma para pedir novamente. Ótimo. Então vamos lá. Eu vou autorizando aqui. Vamos falar sobre a ação penal, o início da ação penal. Por que eu digo que eu vou rever algumas coisas? Nós vamos rever porque vocês já estudaram a ação penal. A ação penal ela vem prevista lá no Código Penal e vocês já passaram, virou ação penal em Direito Penal 2. Lógico, aqui nós vamos ver de maneira mais aprofundada, mas noções vocês já tiveram. Vou projetar para vocês aqui o slide. Se qualquer questionamento que vocês tiverem de fazer, por favor, façam aí pelo áudio. Uma janela aqui. Visualizam o slide? Visualizam? Sim. Ótimo. Vamos lá. Ação penal, gente. Algumas noções básicas a respeito de ação. Vocês já tiveram a disciplina TGP, não é isso? Teoria Geral do Processo. Já estão vendo processo civil. Como eu disse, a ação penal foi tratada em Direito Penal 2, porque nós temos alguns apontamentos no Código Penal. E agora vamos iniciar aqui, falar de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. Vamos lá. Esse conceito de ação penal é um conceito do CAPES. Olha lá, o que é a ação penal? Qual é o conceito de ação penal? Ação penal é o direito de pedir. Ação penal, aqui, é o direito de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. É o direito de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. Olha só, a ação penal é por meio da ação penal que o seu titular, seja ele Ministério Público, seja ele o ofendido, é por meio da ação penal que ele movimenta o Estado juiz para que o Estado juiz, então, faça aplicar naquele caso concreto o direito penal. Nós sabemos que o direito penal ele não pode ser aplicado de maneira voluntária, né? Nós temos a transação penal, que é um outro instituto que vocês vão estudar. Vamos falar de um instituto novíssimo hoje, que é o Acordo de Não Persecução Penal, mas, via de regra, a aplicação do direito penal, em especial, a aplicação da pena privativa de liberdade, que é a pena clássica, ela necessariamente tem que passar pelo Estado juiz. Então, a ação penal é o meio pelo qual o titular da ação, titular estabelecido em lei, mais uma vez, seja ele Ministério Público, seja ele ofendido,
é o meio através do qual este Estado, esse titular, provoca o Estado juiz, para que o Estado juiz provoque o Estado juiz, apresenta a esse Estado juiz um caso concreto, para que o Estado juiz faça a aplicação do direito penal objetivo, ou seja, faça a aplicação das penas, faça a adequação daquele caso concreto a uma previsão legal de crime. E a consequência da adequação de um caso concreto a uma conduta típica, qual é a consequência? É a aplicação da pena, correto? Então, a aplicação da pena, a aplicação do direito penal, necessariamente tem que ser judicializada. Estamos falando de pena privativa de liberdade, não é? Essa necessidade da participação efetiva do Estado juiz. Que nós vamos ver que existem outros institutos que autorizam a aplicação da pena, desde que seja de multa ou restritiva de direito, por outros meios que não a sentença judicial. Vamos lá. Quais são, então, as características da pena, da ação penal? Olha só, gente. O direito de ação, ele é exercido em face do Estado juiz. O direito de ação, ele é exercido em face do Estado juiz. O que se quer dizer com isso? O que nós queremos, quando se propõe uma ação, seja o Ministério Público ou ofendido, o que ele quer é a aplicação do direito penal ao caso concreto. O que ele quer é que o Estado, a administração, único titular do direito de punir, exerça este seu direito de punir, correto? O que se quer com a propositura de uma ação é que seja aplicada a pena àquele que incidiu numa conduta típica. E como é que faz a solicitação? Essa solicitação é feita via ação penal. E por que se diz que esse direito é um direito autônomo? Autônomo com relação a quê? Ele é um direito autônomo com relação ao direito de punir do Estado. O direito de punir do Estado, o poder-dever de punição, ele é exercido sobre aquele que cometeu uma conduta típica. O poder-dever do Estado, o direito de punir. O direito de ação, ele é exercido pelo titular em face do Estado juiz, correto? Eu estou exercendo, eu, Ministério Público, que tenho o poder-dever de propor ação penal pública, eu, ofendido, que tenho o direito de propor ação penal privada, eu exerço meu direito de ação em face do Estado juiz. Eu provoco o judiciário. Por isso que se diz que ele é um direito autônomo. Ele é um direito, o direito de ação é um direito abstrato. Por que ele é um direito abstrato? Porque o seu exercício não está vinculado à procedência ou improcedência da ação. O seu exercício, eu exerço, não é porque eu estou exercendo o meu direito de ação, me enxerguem como o Ministério Público. Fica mais fácil a gente ver, até mesmo porque 90% das ações são públicas. Não é porque eu, Ministério Público, estou exercendo o meu direito de ação penal que já está certo que a pessoa será condenada. Não, ele é um direito abstrato. Ele é desvinculado, ele é apenas a forma pela qual eu provoco o Estado juiz para dar início a um processo. Ele é um direito abstrato no sentido de que ele não está vinculado. Não é porque a pessoa está sendo processada que ela efetivamente vai receber uma pena, não é? Nós temos lá o princípio constitucional, ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ser processado é lógico que é ruim. Melhor é você não ter nenhum inquérito, né? Mas ser processado não quer dizer que você
vai ser condenado. O direito de ação, ele é um direito abstrato. Ele é um direito subjetivo. Direito subjetivo de quem? Direito subjetivo daquele que propõe a ação. É um direito subjetivo dele de provocar o Estado para que o Estado, exerça, em sendo procedente a ação, exerça o seu poder, dever de punir. Correto? E ele é um direito público por quê? Ele é um direito público porque ele é exercido em face de um órgão público. Qual órgão público? Em face de um poder público. Qual poder público? O Estado juiz. Seja ele exercido pelo Ministério Público, seja ele exercido pelo ofendido, trata-se de um direito público. Por quê? Porque é um direito exercido em face do Estado juiz. Correto? Espécies de ação. Está lá no artigo 100 do Código Penal. Vocês já viram isso com o excelente professor que vocês tiveram de Direito Penal 2, que fui eu. Vamos lá, no artigo 100, para relembrarmos. Relembrar é viver. Artigo 100, 130. Artigo 100. Traz bem enumeradas. Vamos lá, as ações. Nós estamos falando de espécies de ações. Estamos dando uma introdução aqui, uma noção geral a respeito de ação penal. Espécies de ação penal. Ação penal. Estamos... meio orelha nesse trem, gente. Aqui, isso. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Nós sabemos, então, que, via de regra, toda ação penal é pública. E quando é que nós vamos saber se uma ação penal é privada? Quando constar dela lá, procede-se mediante queixa. Então, via de regra, toda ação penal é pública. Por que procede-se mediante queixa, a gente subentende que a ação é privada? Porque a ação penal pública, ela procede-se mediante denúncia. A peça inicial da ação penal pública é a denúncia. Nós vamos estudar a denúncia também. Parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, já o dissemos, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Nós já dissemos também, nós temos a ação penal pública, ela se subdivide em dois tipos, incondicionada e condicionada. Incondicionada é aquela em que o Ministério Público pode atuar independentemente de solicitação prévia de quem quer que seja, e a condicionada é aquela em que o Ministério Público, para exercer o seu direito de ação, ele precisa ou de uma representação do ofendido, da vítima, essa manifestação da vítima é chamada de representação, ou de requisição do ministro da Justiça, em alguns casos, em alguns delitos. Ok? Parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. A peça inicial da ação penal privada é a queixa, correto? Queixa é essa que é elaborada pelo ofendido, pela vítima, ou sendo ele, sendo ele representado, não tendo ele essa capacidade postulatória por quem o represente.
A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Isso aqui é a ação penal privada subsidiária da pública, nós também já falamos dela. Via de regra, os crimes, em geral, procedem-se, o ajuizamento procede-se mediante ação penal pública, porém, para tudo existe prazo, inclusive para a apresentação da denúncia. Se o Ministério Público, e quando nós falamos de denúncia, nós vamos falar disso de maneira mais pormenorizada. Se o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo estabelecido em lei, a vítima do delito, que via de regra se procede mediante ação pública, essa vítima pode propor uma queixa, e essa ação iniciada por meio de queixa, nós vamos estar falando de uma ação penal privada subsidiária da pública. Subsidiária por quê? Porque o Ministério Público deveria ter proposto a denúncia no prazo legal e não fez. Para que a vítima não fique à mercê do Ministério Público, a lei abre a possibilidade de que a vítima mesmo provoque o judiciário para que se dê início ao processo com vistas à responsabilização penal. No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Pois bem, gente, desse artigo 100 aí, nós extraímos que nós temos 3 espécies de ação penal. Temos ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada e ação penal privada. E, como dito, eventualmente, se o Ministério Público não propuser a ação penal pública no prazo estabelecido em lei, temos ainda a ação penal privada subsidiária da pública. Então, a gente pode fazer uma divisão para ficar bem tranquilinho. Nós temos 2 tipos básicos: ação penal privada, ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública, ela se subdivide em 2 outros tipos: a ação penal pública incondicionada, que é quando o Ministério Público pode propor a ação independentemente de manifestação, de solicitação de quem quer que seja, e a ação penal pública condicionada, que é quando o Ministério Público só pode propor a ação se for provocado se for condicionada à representação pelo ofendido, ou então ela é condicionada à requisição do ministro da Justiça. O Ministério Público precisa ser provocado. Além da ação penal pública, nós temos um outro tipo, que é a ação penal privada. A ação penal privada, ela se subdivide em propriamente, né, a ação penal privada própria e a ação penal privada subsidiária da pública. A ação penal privada, ela se caracteriza por ser proposta pelo próprio ofendido. Na ação penal privada própria, é previsto em lei que ela se procede mediante queixa, correto? E na ação penal privada subsidiária da pública, entende-se, na ação penal privada subsidiária da pública, via de regra, aquele delito e o seu processo de julgamento é iniciado por meio de ação penal pública. Porém, em razão do Ministério Público ter deixado escoar o prazo que lhe é atribuído por lei para apresentar a denúncia, ele não apresentou a denúncia no prazo estabelecido em lei, esse prazo escoou, o próprio ofendido pode provocar o judiciário. Ok, gente? Essas são espécies de ação penal. Ainda falando de forma geral acerca de ação penal. Vocês já estudaram esses conceitos
em teoria geral do processo, vocês já estudaram esses conceitos em direito processual civil, e esses conceitos também se aplicam ao direito processual penal, também se aplicam à ação penal. Nós temos, gente, as chamadas condições da ação. Nós temos as chamadas condições da ação. Inclusive, se elas não estiverem presentes, quando vocês forem estudar, é no semestre que vem? É no semestre que vem, procedimento, vocês vão ver que elas geram efeito no processo. Mas o que interessa neste momento, se as condições não estiverem presentes, o que interessa neste momento é nós sabermos o que são essas condições. São 3. São aquelas mesmas 3 que estão lá, que vocês viram na teoria geral do processo, são aquelas mesmas 3 do processo civil. Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade. Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade. Vamos lá, gente. O que se quer quando se propõe uma ação penal? O que se quer quando se propõe uma ação penal é que seja aplicado o direito penal, que a pessoa seja responsabilizada, que aquele fato por ela cometido se enquadre em um tipo penal previsto em lei e, se enquadrando, entendendo o Estado juiz que aquela conduta se enquadra num fato típico, o Estado juiz aplica a pena. Este é o propósito, correto? Então, a primeira das condições da ação é a possibilidade jurídica do pedido. Para se falar em possibilidade jurídica de pedido no direito penal, nós nem vamos entrar no mérito, não. Essa primeira análise, a análise dessa primeira condição que o juiz vai fazer, se está presente, ele nem entra no mérito. Ele não vai entrar em prova, ele não vai analisar se há prova de materialidade, ele não vai analisar se há prova de autoria. Nós estamos falando de exercício do direito de ação. Nós não estamos nem falando de condenação ainda, nós estamos falando de exercício do direito de ação. Quando você fala em possibilidade jurídica no direito penal não serve, a ação penal não serve, não é para aplicar pena àquele que cometeu o crime. Fala-se em possibilidade jurídica no direito penal para existir a possibilidade jurídica, aquela conduta que é descrita na denúncia ou na queixa, aquela conduta que é descrita na inicial, na peça primeira, né? Aquela conduta que é descrita na denúncia, se estivermos falando de uma ação penal pública, ou aquela conduta que está descrita na queixa, se estivermos falando de uma ação penal privada, aquela conduta, ela tem que configurar crime. Ela tem que configurar crime em tese, de maneira abstrata. Por exemplo, se você está atribuindo se o Ministério Público propõe uma ação falando assim, no dia 1º de setembro, às 17 horas, diante da Faculdade de Santo Agostinho, campus JK, José desferiu 5 disparos de arma de fogo contra João, causando lesão no tórax, que foram causas eficientes de sua morte. O que nós temos aí? Nós temos uma descrição de um fato que configura artigo 121 do Código Penal. Há a possibilidade jurídica de pedido? Há a possibilidade jurídica. Há a possibilidade jurídica. Por quê? Porque existe um delito dessa natureza. Correto? Agora, vamos pensar aqui numa outra situação. Então, nós podemos falar, Pedro, Oi? que a conduta tem que estar tipificada. A conduta descrita na peça tem que estar prevista em lei. Em lei. Em tese, ela tem que estar prevista em lei, em tese, porque ao final do julgamento pode-se entender que a conduta nem se deu daquela maneira, elas têm que estar prevista em tese, como conduta típica. Ok. Se na descrição
Porque nós estamos falando de direito de ação, nós estamos falando nem de mérito. Vamos falar lá. Se na ação, direito de ação, estiver falando que no dia 2, diante do campus da Santo Agostinho, João estava, um exemplo absolutamente idiota, João estava soltando pipa, não era nem com linha de cerol, nem era com linha chilena, não. Esse fato constitui delito? Não, esse fato não constitui delito. O juiz não vai nem entrar no mérito. Ele não vai nem olhar o resto, não. Ele vai olhar lá e falar assim, peraí, essa conduta fática aqui, ela não constitui delito de nenhuma natureza. Falta possibilidade jurídica do pedido. Correto? Já está afastado de imediato a ação penal. De imediato, ele nem vai se dar o trabalho. Ele nem vai se dar o trabalho. Nós vamos estar diante aí de uma impossibilidade para que o titular exerça o direito de ação. Nem se entra no mérito. Segunda condição, interesse de agir. Interesse de agir no direito penal, ele se subdivide aí em necessidade, utilidade e adequação. Necessidade, utilidade e adequação. Necessidade. Se nós estivermos diante de um fato, se nós estivermos diante de um fato constitutivo de crime, pelo menos em tese, a necessidade sempre há. Por que a necessidade sempre há? Porque no direito penal, diferentemente do direito civil, nós não temos não há a possibilidade da sua aplicação voluntária. Não tem como a pessoa chegar lá na porta do presídio, bater na porta e falar, abre aí para mim, porque realmente eu matei a pessoa, eu sou primário de bons antecedentes, não houve agravante, nem causa de aumento, pena mínima 6 anos, deixa eu entrar aí. Não existe aplicação voluntária do direito penal. Necessariamente, sempre vai haver a necessidade em razão do direito a ser aplicado. Direito civil, você não precisa judicializar tudo, né? Alguns casos específicos você precisa judicializar, mas você consegue resolver um monte de demanda no direito civil de maneira voluntária, no âmbito cartorário, correto? Utilidade. Utilidade da ação. Só aclarando, Pedro, necessidade, então, é a necessidade do Estado agir. A necessidade é a necessidade que há do processo, a necessidade que há não do Estado agir, mas a necessidade que há do processo penal, de que haja o processo penal, de que haja a ação penal, para que o direito penal seja aplicado. Não tem como o direito penal ser aplicado de forma voluntária. Por isso que se diz que, no que diz respeito à subdivisão necessidade, se nós estivermos diante, e nós estamos falando se nós estamos falando de propositura de ação, nós ainda não temos processo, nós ainda não temos prova, nós estamos falando pelo menos em tese. Se nós estivermos diante de um caso, em tese, constitutivo de crime, dentro da subdivisão interesse de agir, a necessidade sempre há, porque não existe possibilidade de aplicação do direito penal fora do processo. Fora do processo. Correto? Ok, obrigado. Utilidade. Aqui depende. Aqui depende. Utilidade leva em consideração, e essa análise o juiz já faz aqui quando ele recebe a denúncia ou a queixa, o juiz faz análise para saber se aquela ação, por mais que o fato descrito seja constitutivo de crime, e por mais que esteja presente a outra condição aqui que nós vamos falar, a legitimidade, o juiz ele vai analisar se o processo ele é útil para atingir os seus propósitos. Quando é que o processo não é útil, já que ele é sempre necessário,
Quando é que ele não é útil para atingir os propósitos? Quando, por exemplo, o fato estiver prescrito. Se nós estivermos diante, ou se tiver extinta a punibilidade, de maneira objetiva. O principal exemplo é a prescrição mesmo. Se nós estivermos diante de um fato, mesmo que constitua crime, em tese, mesmo que quem propõe é a pessoa correta, que tem legitimidade, se o processo não se prestar à aplicação do direito penal, e por que ele não vai se prestar à aplicação do direito penal, no nosso exemplo dado? Porque o fato vai estar prescrito. Para que o juiz vai receber a denúncia, vai ter todo o desenrolar do processo, vamos ter instrução processual, alegação final da acusação, alegação final da defesa, para ao final ele sentenciar falando está prescrito? Se desde antes o delito já estava prescrito, no que diz respeito ao exercício do direito de ação, não vai haver interesse de agir se o crime já estiver prescrito. Esta subcondição da ação aqui não vai estar preenchida. Ok? E adequação. Adequação. Adequação diz muito mais respeito à via eleita pelo titular para a propositura da ação. Eu acho que eu já dei umas pinceladas com vocês quando eu falei de processo e procedimento. Nós temos processo e nós temos procedimento. O que é procedimento? Procedimento é a forma como caminham os atos processuais. Nós temos procedimento comum, nós temos procedimentos especiais, nós temos procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo, correto? Nós temos procedimentos previstos fora e dentro do CPP. Quando da propositura da ação, a via por mim escolhida tem que ser uma via adequada. Tem que ser uma via adequada. Se o titular da ação escolhe uma via que não é adequada, da mesma forma, a condição interesse de agir não vai estar presente, e ela não estando presente, o juiz... Qual é a consequência, gente? E é importante que se diga. Se qualquer dessas condições não estiverem presentes, qual é a consequência? O juiz nem recebe a denúncia. E ao não receber a denúncia, o processo nem inicia. Se não estiverem presentes qualquer dessas condições da ação, o processo nem inicia. E a adequação, como eu dizia, ela se refere, em especial, à via adotada pelo titular. Nós estamos diante de um delito que procede, cuja tramitação se dá no procedimento ordinário, o titular não vai poder propor, segundo as regras, nem do procedimento sumário, nem do sumaríssimo. O crime que se está atribuindo à pessoa é de procedimento especial, o titular da ação não vai poder propô-lo por meio do procedimento ordinário. Se fizer, a via eleita por ele não é adequada, não sendo adequada, o juiz não a recebe, não recebe a denúncia. E, por fim, legitimidade. É a terceira das condições da ação. Legitimidade. Legitimidade aí ela se subdivide em legitimidade ad causa, ou para a causa, e legitimidade ad processo, ou para o processo. Olha só, falemos primeiro da legitimidade ad causa. A legitimidade ad causa, o que se considera para a análise da legitimidade ad causa, se ela está ou não está presente, você não considera em si a representação, não. Você considera em si a própria pessoa que está propondo ou a própria pessoa em face de quem
a ação está sendo proposta? Ou a própria pessoa que está propondo, ou a própria pessoa em face de quem está sendo proposta. Se estivermos falando de uma ação penal pública, a legitimidade, tanto a de causa quanto a de processo, sempre é do Ministério Público, não é? Sempre é do Ministério Público. Se estivermos falando, porém, de uma ação penal privada, disse que a legitimidade, a de causa ou para causa, é apenas do ofendido. O que quer isso dizer? Se outra pessoa, e aí eu não estou falando de um representante, eu estou falando de uma pessoa diferente, não estou falando do representante da vítima, não. Se outra pessoa, que não a vítima ou seu representante, propuser uma ação penal privada contra o autor do fato, essa ação não vai ser recebida porque vai faltar legitimidade à de causa. Vai faltar legitimidade para a causa. Se a ação penal privada for proposta em face de outra pessoa, e aí, nesse primeiro exemplo que nós estamos falando, vai faltar legitimidade à de causa ativa, correto? Quem propõe a ação é o sujeito ativo, dentro da relação processual. Se a ação for proposta em face de outra pessoa, que não aquela que, em tese, foi a autora do fato, se for proposta em face de outra pessoa, que não aquela que, em tese, foi a autora do fato, e por que eu digo em tese? Eu digo em tese porque nós ainda não temos uma condenação. Nós não temos uma condenação, mas nós temos pelo menos uma fumaça de direito, né? Nós temos, no mínimo, indícios de que a pessoa seja aquela. Se eu proponho uma ação contra uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com os fatos, vai faltar a condição de ação legitimidade ad causam passiva, correto? Então, veja, quando nós estamos falando de legitimidade ad causa, nós estamos falando das pessoas em si, das pessoas em si. Quando nós falamos de legitimidade ad processo, nós estamos falando de representação processual. Para se propor uma ação, para se estar em juízo ativamente, para se propor uma ação, a pessoa precisa se fazer representar por advogado. Caso a pessoa não proponha ação, ela não esteja representada por advogado, uma ação penal privada, nós vamos estar diante da ausência de legitimidade, ad processo, ativa. A legitimidade ad processo passiva, ela nunca vai faltar. Por que ela nunca vai faltar? Porque se a pessoa não tiver advogado, o juiz nomeia um advogado dativo para ela. Correto? Essa legitimidade ad processo aqui, a gente sempre analisa ela do polo ativo. A pessoa tem que se fazer representar, aquele que propõe a queixa tem que se fazer representar por advogado. Mais uma vez, legitimidade do Ministério Público ad causam e ad processo, se nós estivermos falando de uma ação penal pública, condicionada ou incondicionada, o Ministério Público sempre tem. O Ministério Público não vai ter legitimidade para propor uma ação penal privada. Ação penal privada, quem propõe é o ofendido. Com licença, Pedro. Pois não. Na ação penal pública condicionada, não necessita da representação? Não, quando eu digo representação, é representação por advogado. Não, estou falando assim. Se a ação pública condicionada, ela necessita de uma representação do ofendido, então o MP ele só pode entrar a ação, só pode apresentar a apresentação, se houver a representação do ofendido. Exatamente. Claro, não quero, o Ministério Público não vai fazer nada. Exatamente. Mas então, o que acontece é o seguinte: a titularidade é do Ministério Público. Tanto é que o MP não está vinculado.
A pessoa pode representar, mas o MP não tem obrigação de propor ação. Então, nesse caso aí... Se ele entender que não está diante de um crime, por exemplo, ele pode não propor. A pessoa só pode, olha só para você ver, a pessoa só pode propor uma ação penal privada subsidiária da pública se o Ministério Público nada fizer. Isso. Se o Ministério Público se manifestar no sentido de que aquele fato que constitui uma ação penal privada, né? Privada condicionada, ação penal pública condicionada. Ação penal pública condicionada. Se o Ministério Público entender que aquele fato não constitui crime e se manifestar nesse sentido, a vítima nada pode fazer. Isso. Então, veja bem, nesse caso, então, da pública condicionada, o ad causam é o ofendido e o ad processo não é o MP. Se a gente pensar que o ad causam é o ofendido... Porque ele tem que representar. Se ele não representar... Nós precisamos de fato, nós precisamos dessa movimentação dele. Isso. Nós precisamos dessa movimentação dele. Então, a legitimidade da causa é dele. A legitimidade para a propositura, a titularidade é do Ministério Público. Sim, ad processo. A titularidade para a propositura da ação nós podemos entender, sim. A gente pode entender, sim, que a legitimidade ad causam, para que a legitimidade ad causam seja do ofendido, daquele que representa. Mas a legitimidade para a propositura, de fato, é do MP. É do MP. Nós podemos entender, sim. Podemos entender de maneira assim. Eu tenho uma outra dúvida. E no caso de um habeas corpus? O habeas corpus é uma ação penal? O habeas corpus é um remédio constitucional, não é uma ação penal, não. Então ele não cai nessa situação aí? Não. Ok. O habeas corpus ele é um remédio constitucional. Ok. Vamos lá. Agora vamos falar de um trem complicado aqui, gente. Acordo de não persecução penal. Isso aqui surgiu agora em dezembro de 2019 com o pacote anticrime. Acordo de não persecução penal. Antes de falar de acordo de não persecução penal, vou falar para vocês aqui de dois institutos. Transação penal e suspensão condicional do processo. Para vocês entenderem que, de alguma forma, eles se assemelham. Transação penal. A transação penal, ela é o instituto que existe no juizado especial criminal, tão somente para os crimes de menor potencial ofensivo, que são os crimes cuja pena máxima é inferior a 2 anos, igual ou inferior a 2 anos. Nela, nós não temos o Ministério Público, ao invés de propor a ação, ele solicita a aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa. Nós não temos nem um processo aqui com denúncia, instrução processual, alegação final, sentença, não. Tratando-se de crime de menor potencial ofensivo, desde que estejam presentes as condições estabelecidas em lei, crime de menor potencial ofensivo, então, entendam, pena máxima de até 2 anos, presentes os requisitos estabelecidos em lei. Com licença, Pedro, 2 ou 4? Oi? 2 ou 4? Porque no 28A aqui fala em pena mínima inferior a 4. Eu estou falando de transação penal. Você está falando aí de acordo de não persecução penal. Desculpa. Eu estou tentando acompanhar. Entendi. Está aqui, ó, na projeção aí da tela, artigo 76. Na projeção da tela está no artigo 28. Por isso é que eu estou dando. Mas na projeção da tela aqui não está para vocês o 76, não? Da 9.099? Não, 28A. Que isso, gente?
Vamos lá. Deixa eu ir aqui. Senão, para vocês me acompanharem. Vamos lá. Aqui, agora vocês visualizam. Vocês visualizam? Lei 9.099. Não, continua com 28A aqui. Continua 28. seus slides. Espera aí um pouquinho. Espera aí só um pouquinho, gente. Aqui o slide, vocês visualizam o slide, não é isso? Isso. Me visualizam agora, não é isso? Não, está o seu slide. Que doido. Agora sim. Não, Pedro, ainda continua o slide. Deixa eu te falar, eu estou em aula agora, daqui a pouco eu te retorno, hein? 8h40, viu? Tá, tchau. Vamos lá. Agora sim. Ok. Então, deixa eu ir lá. Agora eu entendi. E agora? Agora tá apareceu. Ótimo. Está aparecendo a lei, né? A lei. Uhum. Lei 9.099. Vem aqui o artigo 76. 76, representada. A lei não dá para saber qual que é. É, Lei 9099. E Lei 9.099. Olha só. Havendo representação ou tratando-se de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa a ser especificada na proposta. O que eu quero dizer para vocês? A Lei 9.099, ela cuida do juizado especial criminal. Considera-se crime de menor potencial ofensivo, olha aqui, ó. Considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo, artigo 61 da 9.099. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos dessa lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Então, são crimes de menor potencial ofensivo, os crimes cuja pena máxima seja 2 anos, ok? Aí vem o artigo 76, e ele nos estabelece a figura da transação penal. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a imediata aplicação de pena restritiva de direito ou multa a ser especificada na proposta. Isso aqui é transação penal. O MP, ao invés de denunciar a pessoa, ele, presentes as condições estabelecidas na Lei 9.099, que nós não vamos entrar nelas agora, vocês vão estudar no próximo semestre, presentes as condições, o MP propõe a transação penal. O que é a transação penal? É porque ele chega e senta com a pessoa e fala, olha aqui, tem este crime aqui contra você, nós não vamos para o processo, eu estou te propondo, ao invés de irmos para o processo, eu estou te propondo que você preste serviço à comunidade ou que você pague multa, veja aqui, pena restritiva de direito ou multa. Você pague esta multa ou cumpra esta pena restritiva e o processo morre aqui. Ok? Ok. Isso é transação penal. Existe exclusivamente para os crimes de menor potencial ofensivo. Juizado especial. Tranquilo? Isso é um instituto despenalizador. Outro instituto despenalizador, eu estou falando isso para vocês para nós chegarmos no acordo de não persecução penal lá do 28A.
Outro instituto despenalizador é este aqui, ó, que é a suspensão condicional do processo. Nós falamos dela rapidamente quando nós estudamos suspensão condicional da pena. A suspensão condicional da pena ocorre durante a execução da pena. Nós já tivemos o processo, tivemos a condenação, a pessoa já está em fase de execução, a pena é suspensa, correto? Aqui, não. Na suspensão condicional do processo, aqui o que suspende é a própria tramitação processual. Olha lá para vocês verem artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada foi igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não por essa lei, ou seja, não precisa ser crime de menor potencial ofensivo, basta ter pena mínima igual ou inferior a 1 ano, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Situação 2, gente, que é essa aqui que nós estamos falando agora. Suspensão condicional da pena, do processo, perdão. Na suspensão condicional do processo, ela se aplica a quais crimes? Ela se aplica ao crime que tem pena mínima igual ou inferior a 1 ano, independentemente se for crime de menor potencial ofensivo ou não. Vocês viram que crime de menor potencial ofensivo tem que ter pena máxima de até 2 anos. Para ele se aplica a transação penal. Nós estamos falando aqui de outro instituto despenalizador. Nós estamos falando de suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo, ela se aplica para os crimes cuja pena mínima foi igual ou inferior a 1 ano, como consta da própria artigo 89 aqui, abrangidos ou não por esta lei. E como é que ocorre a suspensão? Na transação não tem nem denúncia. O Ministério Público senta com o réu, vamos negociar aqui, é por isso que se é uma transação penal. Presentes os requisitos em lei, vamos negociar aqui. É o seguinte, eu não vou te processar, não vou te denunciar, nós temos aqui que você, ao que tudo indica aqui, pelo menos em tese, nós temos um indicativo aqui de que você cometeu um crime, eu não vou te processar, eu vou te propor a aplicação de uma pena restritiva de direito ou de uma pena de multa, tranquilo? Tranquilo. Negociou, fechou, selou, acabou. Não se pode transacionar pena privativa de liberdade. Esse aqui é o segundo momento. Suponhamos que não estamos falando de um crime de menor potencial ofensivo. Nós estamos falando, quer dizer, pode ser que estejamos sim falando de um crime de menor potencial ofensivo, mas pode ser que a pessoa não preencha as condições para obter a transação penal. Aí nós passamos para esse segundo momento. No segundo momento, é o momento da suspensão condicional do processo. Aqui, o Ministério Público chega a oferecer a denúncia. O Ministério Público oferece a denúncia e, oferecida a denúncia, mesmo quando, ao oferecer a denúncia, ele ainda representa para o juiz, para que o juiz suspenda a tramitação do processo por um período de 2 a 4 anos. Vocês vejam que nós evoluímos um pouquinho. Nós tivemos a apresentação da denúncia, porém, houve suspensão da tramitação processual. Durante essa suspensão, a prescrição não corre. Essa tramitação a suspensão vai ser por um período de 2 a 4 anos e vão ser impostas condições para a pessoa, e ela vai ter que cumprir essas condições no período em que o processo estiver suspenso. Ok? Compreendido transação penal, compreendido suspensão condicional do processo, vamos para acordo de não persecução penal. Visualizam o slide aí? Visualizam, gente? Sim, sim. Não, slide não, Pedro. Nós estamos ainda na lei. Ainda na lei? Na 9.099. Ok. Deixa eu voltar aqui.
aqui. Até o final da pandemia eu pego a manha. Agora vocês visualizam o slide? Sim. Ótimo, vamos lá. Vamos agora, gente, para acordo de não persecução penal. Olha lá, esse é o artigo 28A. Até o pacote anticrime ele não existia, tá? Muita gente batendo cabeça com isso aí. Eu fiz questão de comprar livro agora, que lá na capa vinha bonitinho, falando assim, de acordo com o pacote anticrime, a hora que eu vou ver, o trem não tem estudo quase nenhum. Mas não é difícil de entender, não. Vamos lá. Acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, ele é um acordo que é firmado entre o Ministério Público e o investigado. Vejam vocês que aqui também nós não temos denúncia. Nós não temos denúncia, nós ainda não temos processo. Olha lá, artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento, e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 anos, vejam vocês como houve uma expansão, lá na suspensão a pena mínima tem que ser igual ou inferior a 1 ano, na suspensão do processo. O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Então, vejam vocês, gente. No acordo de não persecução penal, nós também temos um crime. Aqui nós temos um crime em que a pessoa já confessou, já está claro que quem cometeu o delito foi a pessoa, apesar de que nós ainda não temos processo, nós estamos diante de um investigado. Eu já recebi solicitação de entrega de inquérito, como eu estou te falando, como é um instituto novo, o MP já nos acionou lá pedindo o encaminhamento de inquérito para que ele faça acordo de não persecução penal. Inquérito em que nós ainda nem fizemos indiciamento, nem indiciamento há. Houve uma ampliação muito grande com relação à suspensão condicional da pena. Aqui vocês vejam que é crime, lógico, sem violência ou grave ameaça, mas é crime cuja pena mínima foi inferior a 4 anos, uma infinidade de delitos que tem pena mínima inferior a 4 anos, né? E no acordo de não persecução penal nós temos estabelecimento aí de outras condições. Vocês vejam que também é um instituto desencarcerizador. Também é um instituto voltado ao não encaminhamento das pessoas para o presídio. Primeira das condições, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Então, as condições para que a pessoa faça jus ao acordo de não persecução penal. Ou seja, por que acordo de não persecução penal? É um acordo para não ser processada. Um acordo para não ser processada, nem denúncia há. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. A pessoa vai, primeiro, tem que reparar o dano, depois, o produto do crime, aquilo que ela obteve, o produto, proveito do crime, né? Eventualmente, o dinheiro lavado, vai ter que renunciar esses voluntariamente, né, devolver voluntariamente esse proveito do crime. E aqui nós temos a previsão de uma pena alternativa, prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima. Nós não falamos que a pena mínima tem que ser inferior a 4, se for uma pena mínima de 3 anos, vai ter que prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, de 1 a 2 terços
diminuída de 1 a 2 terços, então nós temos uma diminuição da pena, na verdade. Se nós estivermos falando aí de um crime cuja pena mínima for de 3 anos, nós podemos ter uma redução de 1 a 2 terços para que a pessoa preste serviço à comunidade. A pessoa pode prestar serviço tão somente por 2 anos ou tão somente por 1 ano. Vai depender do que acordar, do que foi estabelecido nesse acordo de não persecução penal com o Ministério Público. Em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46. Nós vamos falar aqui de juízo da execução, porque vocês vão ver que o acordo ele é homologado pelo juiz de conhecimento, ele é homologado pelo juiz de conhecimento e é encaminhado para o juiz da execução penal. E é encaminhado para o juiz da execução penal. Vocês veem aí o Código Penal ou ainda o slide? 40 e... O slide. O slide. 46 é o artigo que disciplina lá a prestação de serviço à comunidade. Aquela pena alternativa que nós vimos. A pena alternativa da prestação de serviço à comunidade. Então, vejam vocês. Tem aqui, então, o estabelecimento dessa condição, prestação de serviço à comunidade, na forma estabelecida no Código Penal, naquela forma de pena lá, uma das penas alternativas. Pagar prestação pecuniária. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45. Também o artigo 45, ele prevê lá a pena de prestação pecuniária como uma pena alternativa. Então, vejam que se você sempre transaciona nesse acordo de não persecução penal, sempre se acorda a aplicação de pena não privativa de liberdade, sempre pena restritiva de direito. Primeira delas, prestação de serviço à comunidade. Segunda delas, prestação pecuniária. A entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juiz da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, ou cumprir por prazo determinado outra condição estabelecida pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração. Vocês vejam que aqui, no caput do 28A, fala aqui, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Por que cumulativa e alternativamente? Nós temos aqui essas duas condições que com certeza são cumulativas, reparação de dano e renunciar aos proveitos do crime, e nós temos as 3 outras que podem ser aplicadas de maneira alternativa. São 2 modalidades aqui de prestação de serviço à comunidade, 2 modalidades de pena alternativa, primeira delas, prestação de serviço à comunidade, segunda delas, prestação pecuniária, são modalidades de pena restritiva de direito, pena substitutiva. Ou, por fim, outra condição que o Ministério Público quiser estabelecer. Vejam vocês que aqui nós estamos diante da essência do acordo de não persecução penal. De que forma este acordo se dá? Algum questionamento? Pode fazer. Professor. Sim. Então, no caso aí, isso só vai caber a réu primário? Nós vamos ver aqui quais são as condições. As condições estão estabelecidas aqui. O legislador, ele quebrou as nossas pernas, porque ele fez um 28A imenso. Mas nós vamos vê-lo hoje. Aqui... Oi. Só para entender, o reparar o dano, o renunciar voluntariamente a prestar serviço à comunidade são cumulativos, não é isso? Esses aqui podem ser, ó. Esses aqui, eu entendo que são necessários.
reparação 2 de e o dano 3. e renúncia. Agora, Tá. os outros 3 últimos, nós estamos diante aqui de penas, modalidades de penas restritivas de direito. E pode ser alternativos. Podem ser alternativos. Nada impede que o Ministério Público acorde estabelecendo 2 ou mais. É um acordo, né? As 2 primeiras tem que ter. Mas a primeira e a segunda, lógico, desde que haja, né, proveito do crime, apesar de que aqui também nós temos instrumentos do crime. Agora, o 1, se você ler a segunda parte, ele se torna alternativo, porque tem exceto na impossibilidade de fazê-lo. Não, ele não, porque para se falar que ele é alternativo, ele teria que ser alternativo com outra coisa. Qual a outra coisa? Pois ele é, teria que ser alternativo imaginamos aqui, ó. Sim, reparar o dano, restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Quando o legislador ele falou aqui em cima em alternativamente, nas condições ajustadas, ele estava se referindo aos incisos. Ele estava se referindo aos incisos, entendeu? Alternativamente de um inciso com o outro. Ou cumulativamente ou alternativamente de um inciso com o outro. Pois é justamente nesse ponto que eu pego. Olha para você ver, cumular 1 e o 2. O cumular o 1 e o 2, se a primeira parte do 1 fala que exceto na impossibilidade de fazer, não tenho possibilidade de fazer, eu não posso cumular o 1 com o 2. Lógico, né? O 1 não vai ser possível fazer. Então, lógico. eu vou ter que usar só o 2. Então, o 1 e o 2, o 1 passou a ser alternativo. Bom, alternativo. Eu compreendo e com certeza você vai encontrá-lo doutrinariamente indicado como cumulativo, mas é óbvio que de onde não tem nada, não se tira nada. Nada, exatamente. Você vai acumular o trem que não tem. De onde não tem nada, não se tira nada. Mas em todo momento que você vai falar em pagamento, em qualquer lugar, né, tem que haver condição de pagamento. Se não tiver, não se fala. Se não tiver, não se fala. Olha lá. Aqui. Para a aferição de pena mínima cominada ao delito, a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Nós estudamos lá no Direito Penal 2, nós temos causas de aumento e diminuição previstas tanto na parte especial, tanto na parte geral, quanto na parte especial. Quando nós formos analisar se cabe ou não o acordo de não persecução penal, nós não vamos olhar, não é só a pena estabelecida lá na lei. Nós não vamos olhar somente a pena estabelecida no caput, ou mesmo se se tratar de um crime qualificado, nas qualificadoras, não. Tem que se considerar causas de aumento e diminuição previstas no Código na parte geral e, eventualmente, causas de aumento e diminuição previstas nos próprios subtipos do crime. Essas causas de aumento e diminuição, elas têm que ser consideradas para fim de sabermos se enquadra em pena mínima inferior a 4 anos ou não. Correto? Não é apenas a pena estabelecida secamente no tipo, não. No tipo ou, eventualmente, em modalidade qualificada. Tem que ser levado causas de aumento, causas de diminuição. Vamos lá. Parágrafo 2º. E aí são as condições. Foi perguntado aí. Aqui são as condições que a pessoa tem que se sujeitar para ter o direito, né? E aqui são os requisitos para que ela possa fazer jus a esse benefício. O dispositivo no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. 1. Se for cabível a transação penal de competência dos juizados especiais, nos termos da lei. Se nós estivermos falando de uma infração penal de menor potencial ofensivo,
Se nós estivermos falando de uma infração penal de menor potencial ofensivo, ou seja, cuja pena máxima seja de até 2 anos, e desde que estejam presentes os elementos autorizativos da transação penal, é esse instituto, é a transação penal que vai ser aplicada, e não o acordo de não persecução penal. A transação penal, se nós estivermos diante de um delito de menor potencial ofensivo, ela tem preferência sobre o acordo de não persecução penal. Ok? Primeiro, se estivermos diante de uma infração de menor potencial ofensivo, primeiro nós vamos analisar se cabe transação. Se couber a transação, fazemos a transação. Se não couber, nós passamos para a análise da possibilidade do acordo de não persecução penal. Inciso 2. Se o investigado for reincidente, olha aí, a pergunta foi feita, se o investigado for reincidente e se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificante as infrações penais pretéritas. Aqui nós temos a junção de um monte de institutos, né? Primeiro deles, se a pessoa for reincidente, ela não faz jus ao acordo de não persecução penal. Reincidente é aquele que comete um crime depois do trânsito em julgado de sentença que o tenha condenado por crime anterior. Ok? Ou, mesmo não sendo reincidente, se houver na investigação, porque nós estamos falando de investigado, se nós estamos falando de investigado, não existe processo. Se na investigação tiver elementos que indiquem que a pessoa tem uma conduta habitual, reiterada ou profissional, ou seja, que a pessoa viva do crime, ele também não faz jus ao acordo de não persecução penal, exceto se os crimes forem infrações insignificantes. E aí vai de um subjetivismo imenso, né? Resta saber o que no entender do procurador, do promotor, e o que no entender do juiz que vai homologar seria insignificante. Nós poderíamos estar simplesmente falando de princípio da insignificância, de quem vive de pequenos furtos, pequenos golpes, como também nós podemos, esse subjetivismo, de repente, o que para um juiz, um promotor é insignificante, para outro não seja. Fato é que se estivermos falando, sempre aplicado em delito que não tenha violência ou grave ameaça, se estivermos falando, pensando em crime contra o patrimônio, se estivermos falando de uma pessoa que, sim, viva da prática criminosa habitual, mas seja crime de furto em que se aplica o princípio da insignificância, porque rouba, furta pouquinho, ele teria direito mesmo vivendo do crime, desde que não seja reincidente. Ok? E aí fica uma coisa interessante, Pedro. Se a gente pega aquele deputado que estava com 50 e tantos milhões em dinheiro no apartamento dele, o que passa a ser profissional? Os 50 e tantos milhões ou os 30 mil do salário dele? Aí complicou, né? Complicou, porque chegar a 50 milhões de uma vez é difícil, né? Não é? Não é difícil. Aquilo ali é uma poupança. Você é uma pessoa que não acredita em bancos, você é muito maldoso. Você é muito maldoso. Tem gente que não acredita em banco, aí prefere guardar o dinheiro em casa, entendeu? Um dinheiro suado, vida inteira de trabalho. Eu não acredito em instituição bancária, né? Guarda em casa. Ai, ai. Olha lá. Ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores da infração, em acordo de persecução penal, ou seja, transação penal ou suspensão condicional do processo. Por isso que eu fiz questão de falar com vocês de transação penal ou suspensão.
que são outros 2 institutos desencarcerizadores. A pessoa, para ter direito ao acordo de não persecução penal, ela não pode, nos últimos 5 anos, não pode ter sido beneficiada nem pelo próprio acordo, nem por transação e nem por suspensão condicional do processo. Ela não pode ter sido beneficiada por nenhum desses institutos descarcerizadores. Se tiver sido beneficiada nos últimos 5 anos, ela não faz jus ao benefício. Ou seja, ainda não teve, né? Um caso Ainda desse. não teve. Não, porque tem gente que foi beneficiado por transação ou suspensão. Ah, sim. Tem gente que já foi beneficiado. Inclusive, gente, isso aqui é uma questão que eu sempre falo que é muito complicado. Porque, olha só, transação penal, suspensão condicional do processo, eles têm menos requisitos. Essa questão da violência não existe. Aí, olha só, suponhamos que você entra numa situação de qualquer natureza, lá num desentendimento de qualquer natureza, mas é um desentendimento em que você tem razão, instaura-se crime de menor potencial ofensivo, vai para o Ministério Público para ver se faz uma transação penal. Você, para não ter o desgaste do processo, para não ter que ir para processo, ter instrução, constituir advogado, não sei o quê, você fala, vou fazer a transação aqui logo, me dá uma prestação pecuniária aí que eu pago um bocado de cesta básica e está resolvido. Aí olha o problema. Se você concorda com isso, mesmo não devendo, já que é uma pena substitutiva e você não quer o desgaste do processo. Aí suponhamos, porque a transação também tem essa condição aqui de 5 anos, ó. Suponhamos que passado 1 ano você tem a infelicidade, todos nós temos essa possibilidade, você tem a infelicidade de atropelar uma pessoa. Isso sim, devendo mesmo. Você atropelou uma pessoa, neste caso, você cometeu a lesão corporal, você é o autor, é um crime de menor potencial ofensivo, lesão corporal culposa, só que você não vai ter direito à transação. Porque você topou uma transação lá atrás, numa situação em que, se você tivesse ido para o desgaste do processo, você teria conseguido demonstrar que você não era o culpado. Se você tivesse sido absolvido nesse desentendimento que você teve antes, você continuaria tendo direito à transação penal, só que como você aceitou lá atrás uma transação para não ter problema, agora que ocorreu um negócio que efetivamente, um delito que efetivamente é de sua responsabilidade, você vai ter que responder por ele. Então, muitas vezes tem que se pensar para não se sujeitar a transação penal simplesmente para não ter o desgaste do processo. Não pode ser bem assim, não. Última das condições, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razão de condição do sexo feminino, em favor do agressor. Então, se estivermos falando de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher em razão do sexo feminino, não precisa nem mesmo ser no âmbito doméstico, não precisa nem mesmo ser familiar. Se o delito for dessa natureza, ainda que seja pena menor de 4 anos, pena mínima menor de 4 anos, não se faz direito ao acordo de não persecução penal. É estranho que é o seguinte, né? É uma condição, parece muito mais uma reafirmação do que está estabelecido é uma reafirmação do que está estabelecido. Só um pouquinho, gente. O que está estabelecido no caput. Porque infração penal sem violência ou grave ameaça. Então, é uma reafirmação do que está escrito no caput, que o crime não pode ter sido praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticado contra a mulher por razão de sexo feminino, em favor do agressor.
Gente, olha só. Nós falamos aqui das condições, parágrafo 3º, aqui. Não, vamos fazer o seguinte, vamos interromper aqui, porque com o inciso 5, nós fechamos as condições, inciso 4, perdão, nós fechamos as condições. Como eu disse para vocês, o artigo ele é imenso. Na próxima aula, nós damos sequência e encerramos o acordo de não persecução penal. Pode ser? Podemos fazer dessa forma? Está ótimo, Pedro, claro. Então, eu devo, durante a semana, aí, devo lançar um trabalho para vocês, que nós temos que fazer um trabalho semana que vem. Muito provavelmente vai ser a análise de um julgado. Aí eu encaminho para vocês. Eu explico direitinho como vai ser o trabalho. Eu vou explicar direitinho, para não haver dúvidas. Ok? Bom, gente, boa noite para vocês. Encaminho o trabalho para vocês e semana que vem a gente se vê. Tá bom? Um abraço aí para todo mundo.